tempo em pé. Deus abençoe grandemente vocês. Sinta a presença do nosso Deus aqui. O Shekinah dele está aqui pairando neste lugar, manifestando a glória dele, porque ele é Deus, ele é o Deus desta igreja, porque aqui é casa de oração. O inferno não prevalece, ainda que ele se levante, mas ele já caiu, porque só Deus tem todo o poder de derrubar ele e destruir. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado. Que Deus continue derramando essa unção linda em vocês. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja é a igreja de Deus? Amém. Que pergunta, né? A igreja é a igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus, né? Nós somos eclésia. Amém. Assembleia de Deus. Reunião do povo santo de Deus. A palavra eclésia quer dizer isso, né, minha pastora? Reunião do povo de Deus, assembleia, mas não é qualquer assembleia, não, tem várias assembleias, né? Mas é a assembleia do povo escolhido de Deus, do povo que confessou, né? E que confessa até hoje que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que Ele foi enviado pelo nosso Pai, nosso Deus, para nos libertar, para nos redimir de todos os pecados. Isso que é a igreja, e nós somos essa igreja, porque nós somos escolhidos, separados pelo próprio Deus, com o propósito de servir a Ele, de adorar a Ele. Amém? Amém. Mas nós vamos falar de uma igreja especial, que é a igreja de Éfeso. Aí eu queria que vocês, amados, abrissem em Efésios 1, nós vamos ler 3. Eu não sei se a gente vai poder falar tanto, porque já está bem puxadinho o horário. Pode acomodar nos lugares de vocês, viu? Deus abençoe. Todos conseguiram? Tá, abriu? Efésios 3, 1. Nós vamos ler até o Efésios 1, 3 a 7. É 1, 3. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 a 7. Está escrito assim. Todos acharam? É lindo porque Paulo já começa, né, em oração. Paulo é um verdadeiro intercessor das igrejas, né? Ele já começa em oração. É tão lindo quando a gente lê esse versículo. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Olha, igreja, escolheu quem? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele. Nós somos para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, quer dizer, o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amor, no qual temos a redenção pelo sangue. Quer dizer, nós somos perdoados, remidos, né, dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, da graça de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele tem um propósito para cada um de nós, tudo para louvor da graça dEle. É uma graça que nós não merecemos, né? É um favor imerecido que é a graça de Deus sobre nós. Essa graça de sermos escolhidos, separados, como santo para Ele, para louvor da glória dEle. Nós podemos dizer assim de peito cheio, né? Eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhida de Deus. Vamos dizer, eu sou escolhida de Deus. Eu sou escolhido de Deus, separado por Ele, com um propósito, né? E Paulo fala que nós temos nele a redenção pelo sangue que foi derramado. O sangue de Cristo que foi derramado para a remissão do meu e dos seus pecados. Para que a gente tivesse uma vida com Ele, a vida eterna, que nós aguardamos.
Porque acho que o propósito nosso é esse, né? Louvar, adorar a Deus e voltar para adorar Ele no céu, junto com os anjos, que está cantando esse santo, santo, não aqui, mas lá. Glória a Deus. A igreja tem que estar assim, desejosa, querendo. Por isso nós precisamos atrair Ele para nós. Pedir para Ele, Pai, me atraia para Ti, e nós atraímos Ele, porque Ele diz, aproximai de Deus, Ele se aproximai de Ti, chegai-vos, né? Ele chega a nós, né? Então, se nós chegarmos a Ele, Ele vai chegar a nós. E nós precisamos desejar, como essa música falou, atrai o meu coração, para que a gente possa, né, fazer parte, não só ser escolhido por cima, mas valorizar isso, valorizar, porque a gente às vezes não tem nem noção, mas nós precisamos valorizar isso. E como igreja batista em São Gonçalo, nós temos aprendido isso, porque a igreja é uma igreja de ensino, de palavra, e é isso que nós devemos buscar. Nós vamos nos aproximar de Deus quando a gente buscar nele a palavra, estudar a palavra, compreender qual é o propósito dele na nossa vida. Nós precisamos disso. Às vezes a gente está preocupado porque a igreja está vazia, porque nós não estamos atrás do oba-oba, nós estamos atrás de Cristo. Nós estamos atrás de Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. E a palavra é Ele. Não adianta ir ali e acolá, a palavra é Ele. Onde tem a palavra, lá eu estarei. Porque é Ele que eu busco. Eu quero atrair Ele para mim, para que Ele me atraia a Ele. Amém, igreja? Amém. E Paulo escreve à igreja de Éfeso. Interessante, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso. Ele não estava lá se lamentando, não. Ele estava preocupado em evangelizar, a propagar o evangelho de Cristo. Né? Ele escreveu, aí por isso que ele diz assim, Paulo, prisioneiro do Senhor. Mas prisioneiro de Cristo, Cristo prende alguém? Não. Em Cristo nós estamos livres, porque nós estamos libertos do pecado. Ele fala prisioneiro porque ele estava na prisão, mas também ele estava totalmente preocupado, voltado para a obra do Senhor. É por isso que a gente diz assim, né? Espírito Santo leva minha mente cativa a Ele. Mas nós vamos ser escravos do Espírito Santo? Não, nós estamos cativos porque nós queremos que só Ele domine a nossa mente. Porque nossa mente tem que ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo fala prisioneiro porque ele estava preocupado, ele estava querendo fazer a vontade de Deus. As outras coisas não interessavam. E a gente tem que viver nisso. Este mundo aqui não nos interessa, mas nós devemos estar voltados para as coisas de Deus. Por isso que ele diz, né? A gente vai ver isso em Efésios 3,15. Não vou falar porque está muito em cima do horário, mas vocês podem anotar. Efésios 3,15, Efésios 4:1 e Efésios 6:20. Quando ele falou isso, né, que ele era prisioneiro, ele estava indicando, hein? Quer falar? Efésios 3,15, Efésios 4:1 e Efésios 6:20. 3,15, quando ele diz aqui, olha, vou ler rapidinho. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder mediante o seu espírito no amor interior. E assim habite Cristo em nosso corpo pela fé, segundo vos arraigado e alicerçado em amor. Né? Então ele está dizendo isto. Em 4:1 ele fala, rogo-vos, pois, ele, Paulo, o prisioneiro do Senhor, que antes de modo digno da vocação a que foste chamado. Então ele fala, ele se coloca assim, prisioneiro do Senhor, porque ele estava envolvido com a obra. Nada interessaria para ele. Assim como eu creio que muitas coisas que não interessam para a gente. Porque nós temos que voltar, né, a nossa preocupação para o reino de Deus. Amém? Quando ele fala isso, ele queria indicar que estava, né, que ele enfrentava restrições físicas, porque quem está preso tem restrições físicas, está limitado em alguma coisa, mas nada daquilo, né, tirava o espírito dele de estar voltado para a obra do Senhor. Nada abatia o espírito dele estava forte. Estava forte.
Então, para a igreja hoje, muitas coisas nós estamos vivendo hoje, mas nada do que nós ouvimos, nada do que a gente está vivendo, até na nossa igreja, que a gente está sabendo de todos os processos, pode nos tirar, né, do propósito de Deus na nossa vida. Nosso espírito tem que estar forte. Às vezes nós estamos um pouco enfraquecidos no corpo, mas nosso espírito não. Porque nosso espírito tem que estar forte, porque nosso espírito está em sintonia com o Pai que está no céu. Paulo era um grande intercessor da igreja. Efésios 1,15, a gente vai ver que nós começamos com ele intercedendo, né? Dando graça a Deus, mas em Efésios 1,15, ele disse: de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então você vê a preocupação dele de estar intercedendo para a igreja. Ele está dizendo à igreja: seja forte. Ele estava sempre dando ânimo à igreja, para que a igreja não se abalasse com as coisas que estavam acontecendo. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, era uma igreja que orava, era uma igreja que ela estava apta a fazer o serviço da casa de Deus. Mas ele também vivia em perseguição, porque a cidade de Éfeso, ela está centralizada, ela é uma cidade central de influências no Império Romano. Imagina, ele estava centralizado no Império Romano. E os cristãos ali eram o quê? Aceito ou perseguido? Então a gente entende que a igreja de Éfeso ela era muito perseguida. E não é à toa que Paulo foi preso. E muitos apóstolos também foram presos, mas ele estava sempre dando ânimo, fortalecendo. Embora era uma igreja que estava ali orando, estava pronta a servir. Era uma igreja que ela, voluntariamente, ela era uma igreja aberta ao serviço do Senhor. Mas tinha essas restrições devido ao local que ela estava. E toda a igreja, na época primitiva, era muito perseguida, né? Mas ele diz, então, porque além de ser localizada no ponto central do Império Romano, ela também ela estava centrada no centro religioso e comercial daquela época, do povo daquela época, né? E onde havia um enorme templo dedicado à deusa Artemis. Imagina, existia essa deusa que o povo adorava, e ele vem falar de um Deus que o povo não conhecia. A perseguição era grande, né? Mas ele estava ali, Paulo intercedendo para a igreja. O que nós aprendemos é que nós, como igreja, precisamos estar também intercedendo, não importa a situação, pela igreja, pela situação da igreja, ouvindo, estando atento ao propósito que o profeta da casa, ele tem apresentado, ele tem nos trazido. Então, nós precisamos estar atentos, obedecer aquilo que é apresentado à igreja, para que nós possamos andar segundo a vontade do nosso Deus, para que a gente veja o manifestar do Senhor nesta casa, porque a porta do inferno não pode prevalecer. Mas nós precisamos orar, interceder. Interceder não é só uma pessoa, não. Existe o ministério de intercessão, existe, mas toda a igreja é um intercessor. Toda a igreja é um intercessor. E todos nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa igreja. Porque a gente fica: não aconteceu isso, fulano isso, e não sei o quê, por que não isso? Ore, apresente diante de Deus, para que Deus, segundo a vontade dele, ele vá manifestando aquilo que ele quer na igreja. Porque não adianta a gente só falar, não adianta a gente murmurar, porque a murmuração não é nem de Deus. Mas nós precisamos ser intercessores. E principalmente interceder um pelo outro. Veja que Paulo está intercedendo aqui por a igreja, mas a igreja é o povo. Ele está intercedendo. Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, né? E ele enfatiza o quê? A unidade entre os irmãos. Precisamos viver unidos. Porque existe um só propósito, um só Deus, uma só comunhão. Então, nós precisamos estar unidos. E ele fala dessa união do povo de Deus. É naquela época, mas a igreja, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é para hoje. Ela é para hoje, porque nós estamos lendo isso hoje.
Então, ela é para hoje. Naquele tempo foi para a igreja de Éfeso, mas hoje é para nós, para a Igreja Batista em São Gonçalo. Amém? Então, o propósito que é lançado, aquilo que vem trazido de oração, de ficar descalço, é estranho, mas vamos obedecer, vamos fazer. Quem é o profeta? Crê no seu teu Deus? Seguro. Crê no seu profeta? Como você vai prosperar se você é desobediente? Porque quando nós desobedecemos, nós estamos desobedecendo ao nosso Deus. Se faz, está certo ou errado, quem vai responder é o profeta. Não é isso? Então, a gente tem que ter esse cuidado, igreja. E Paulo, ele estava incentivando. Não que o povo de Coríntios, ele não tinha essa obrigação, esse cuidado, eles tinham esse zelo. Até demais, depois a gente vai ver por quê, né? Então, somos unidos na fé, na união. Mas para isso nós precisamos também estar unidos em oração e em jejum. Houve alguma ordenança para estarmos jejuando? A igreja está jejuando? Sim. Não foi só para o ministério de intercessão, não. Foi para toda a igreja. Inclusive, não foi só para os membros, foi para toda a congregação. Né? E ele está dizendo aqui, né? Que os irmãos, enfatizando a união entre os irmãos, incentivando a permanecer firme na fé, unidos em jejum e oração. E aqui ele diz, para que a igreja esteja firme, recebendo de Deus o espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento de Cristo. Então, o jejum serve isso, a pastora até já explicou, né? Quando nós jejuamos, a gente, além de quebrar as cadeias, né? Porque caixa de demônios só com jejum e oração, mas também você vai receber do Senhor sabedoria, revelação, conhecimento de Deus, porque você está totalmente desprovido das outras coisas. E nós precisamos isso para nosso crescimento espiritual. Nós não podemos crescer espiritual. Nós cantamos assim, atrai meu coração, mas se você não procura fazer com que ele atraia, ele não vai atrair. Você não vai conseguir atrair o coração de Deus. Porque as caixas de demônio, ela existe. E nós precisamos destruir, mas só com jejum e oração. E totalmente se humilhar diante de Deus. Porque o jejum nos faz nos humilharmos a Ele. E Ele vai sondar nossos corações e tirar da gente tudo que não presta, tudo que não é dele, tudo que Ele não quer para nós, porque o Senhor, Ele quer o melhor. Paulo diz aqui, né? Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos já estão nas regiões celestiais, ela precisa se manifestar. E às vezes eu, com meu comportamento, com minha maneira de ser, com minha murmuração, me peço que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, porque ela já existe, né? Olha como ele diz, bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então as bênçãos já estão aí, mas nós precisamos desejar. Mas como é que eu só desejar? Porque se eu não desejar, eu não me movimentar e não fizer nada, não vai acontecer nada. Se eu desejar beber água, e se eu não pedir alguém para me trazer, ou então eu não for ali beber, eu vou continuar com minha sede. Mas a diaconisa já botou aqui, aí eu já vou beber, né? Entendeu? Então, tem que ter um movimento, querido. O movimento vai depender de cada um de nós. Deus não nos criou com limitações, não. Nós que nos limitamos. Porque, repare, hoje, se nós não fizéssemos um esforço, nós não estaríamos aqui, não. Estaria em casa, né? Toda encolhidinha, no edredom. Talvez assistindo televisão, talvez até não, até dormindo mesmo. Mas nós fazemos tudo na nossa vida, é um esforço. Porque Jesus, Ele não morreu por nós, por nada. Ele sofreu, Ele padeceu. Né? Foi chicoteado, foi cuspido, foi um bocado de coisa. Por nós, foi esforço? Foi.
Ele desistiu? Não. Então, nós precisamos permanecer em Deus. Amém, igreja? Amém. Paulo também ele explora na sua carta, nessa carta para Éfeso, ele explora o fundamento, o tema do fundamento. Qual são o fundamento? O fundamento da graça em Deus e a salvação pela fé. Nós sabemos que a graça vem de Deus e a salvação é a fé. Eu sou salvo pela fé. Né? Até a gente explica que o batismo não salva, mas é uma ordenança e tem que se batizar. Mas quem salva é a sua fé. A fé em quem? A fé em quem, igreja? Em Jesus, né? Que é o que nós falamos, né? Que Ele foi que veio, morreu por nós, né? Pelo Jesus, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Então eu declaro isso através da minha fé, quando eu aceito. Igreja é isso. Não foi o que eu falei? São as pessoas que são chamadas de Deus, são ungidos de Deus. Quando Ele nos chama, eu aceito a Ele, nós somos ungidos deles. Enviado, né? Aquele que crê, através do Espírito Santo, nós somos ungidos através do Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e veio para nos salvar. A nossa salvação é nele. Então, nós somos salvos pela nossa fé. E a graça de Deus, a graça de Jesus, porque nós não merecíamos nada, mas a graça dele nos alcançou. E nós estamos aqui, porque é o amor imerecido. Amém? A unidade em amor à igreja. Como nós falamos, a igreja unidas pela fé, unida em Cristo, porque nossa fé está nele. Nossa fé não está no homem. Nossa fé não está na pastora. Apesar dela ser a pastora, ela ser a profeta da casa, mas eu não posso embasar minha fé nela. Ela não me salvou. Eu aproveito os ensinamentos dela. Nós vamos tirando proveito, né? Né? E tudo que é bom a gente aproveita. O que não é, a gente não retém. Retém o que é bom, joga fora o que não presta. Mas a gente sabe que aqui vem o que é bom, porque vem a palavra. Vem a palavra, né? Então, a nossa fé é unidade em Deus, o amor entre o irmão. Ele fala isso, vocês anotam aí, Efésios 4, de 1 a 3 e 5, 21. Eu não estou falando por causa do horário, né? O ministério do servir. Nós somos chamados também a servir. A servir a quem? A igreja. A unidos em irmão, a servir. Pronto para servir. Tem gente que está na igreja e fica o tempo todo no banco. Mas nós somos chamados a servir ao próprio Deus. A casa de Deus, que é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Se nós não servirmos, nós não podemos viver no conforto. Se não limpar, vai ficar sujo. Vai sentar no sujo? No servir, né? Por isso que a gente vê, né, os irmãos assim, um colaborando com o outro, traz uma aguinha, bota, outro vem embaixo, bota o tira, quando não está, outro ajuda. É o servir, gente. Todos nós temos condições de servir. A gente serve com aquilo que a gente pode, pergunta, mas ofereça a servir, porque o servir agrada a Deus. E nós somos também convidados a servir. É um ministério de servir. Todos nós recebemos de Deus um dom para servir a igreja. Todos nós recebemos de Deus dons para servir a igreja. Não é para jogar fora, não. Às vezes a gente serve ao mundo. Mas nós precisamos servir também a igreja de Cristo. Amém? Aí a gente vai ver isso. Não é a presbítera está falando, não. Está em Efésios 4, de 7, 8 e 11. E Efésios 4, 11 e 12. O outro fundamento é a santidade. Viver em santidade. Nós precisamos viver em santidade. A própria palavra diz: ser santo porque eu sou santo. Aquele que está sujo, se suje mais. Mas nós não estamos sujos para nos sujar mais. Nós estamos limpos e vamos nos limpar cada dia mais. Como? Buscando a palavra, estudando, nos aproximando mais de Deus. No jejum e na oração. Olha a utilidade do jejum e da oração. É estarmos nos santificando em Cristo. Amém, igreja? Amém.
Glória a Deus. Está lá em Efésios 4, 25 a 32. Aí vai ler um pouquinho. E 5, de 1 e 2. Aí ele faz uma observação nesse versículo aqui de Efésios 4, 25 a 32. É longo, tem muitas coisas aí, tem que ler. Mas ele diz assim: aquele que mentia, deixe de mentir. Que a ira, aquele que se ira, não ire mais. Não dê lugar ao diabo. Porque quando você ira, você dá lugar a ele. Aquele que furtava, não furte mais. Não falar palavra torpe. Aquele que anda conversando coisas que não... Né? Até rindo com um amigo. Amigo fala, você acha graça. Fecha a cara. Para o outro tomar vergonha na cara também. Principalmente se estiver falando do outro. Aí conta uma piada que a gente não tem nada a ver. E a gente vai dar risada? Não. A gente é antipático, mas é isso mesmo, para o mundo. A gente tem que agradar a Deus. Tem coisas que a gente não tem que rir mesmo, não. E as pessoas têm que ver em nós, né, a imagem e semelhança de Cristo. E sentir em nós o doce perfume de Cristo. Se eu me igualo, eu não estou representando o Deus que eu sirvo. Né? Aí vou ficar rindo, compartilhando? Não. Senão eu não estou representando o Deus que eu sirvo. Eu não sou assim na imagem e semelhança. Não adianta eu a aparência só do homem, mas a semelhança dele naquilo que ele faz. Naquilo que... Aí você pergunta, Jesus faria isso? Não, então não vou fazer. Amém? Glória a Deus, santidade. Santidade ao Senhor. Efésios 4, 25 e 5, 1, 2. Aí ele diz, né? Não furtar, não falar a palavra torpe, deixar cobiça. Cobiçar o que não é nosso, desejar o que não é nosso. Queira ter, mas não do outro. Conquiste. Interessante que minha mãe sempre nos orientava assim. Quando a gente falava de um, é do seu primo, não é seu. É do seu tio, não é seu. Trabalhe para ter o seu. Vai estudar para ter o que é seu. Vai estudar para conquistar o que é seu. Não fique admirando o que é dos outros. A gente admira, não é querendo, porque às vezes você fica querendo o que é o outro, desejando. Não era admirar, é desejar. Admirar a gente admira, mas nós precisamos desejar. A gente tem que desejar o que é nosso, porque nós temos um Deus que nos supre de todas as coisas. Né? A gente leu que ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele supre todas as nossas necessidades. Não precisa a gente desejar o do outro, não. Vamos conquistar aquilo que a gente quer. E Ele vai nos dar. Amém? Amém. Então, deixa a cobiça. E outra coisa que ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas embriagueis com quê? Embriagueis com quê, igreja? Com o Espírito Santo. Seja cheio, não cheio de vinho, porque traz contenda, desavença, confusão. Porque toma um golinho, acha pouco, vai tomar mais, daqui a pouco, né? A garrafa. Não foi isso que aconteceu com quem? Com Noé. Né? Cultivou a vinha, foi provar, gostou, foi tomando. Olha o que aconteceu, um desastre. Então, não se embriagueis, né? 1 Coríntios 5, 15, 28, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, esse chamado para o trabalho, esse chamado para o servir a casa do Senhor, Ele mesmo nos recompensa. O próprio Deus nos recompensa. Amém? Ainda no fundamento ele fala dos frutos da luz e as obras das trevas. Ele diz: não se engane com palavras torpes, com palavras vãs, porque dessas coisas vem o quê? A ira de Deus. Quando a gente falou, né, está naquelas conversas que não condiz, conversas vãs, filmes que não interessam, programação de televisão que não interessa, com essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência, desobedecendo aquilo que Ele nos
ensinou, aquilo que Ele tem nos orientado. Quando você não corresponde, está desobedecendo e vem a ira de Deus. A gente vai ver isso em Efésios 5, 3 a 20. Mas os frutos da obra da luz e as obras das trevas, nós também vamos ver lá em Gálatas 5, 16 a 20. Mas eu não vou ler. Gálatas 5, né? O fruto da carne, ou a obra da carne e o fruto do Espírito. A gente vai ver que está, né, alinhado uma coisa com outra. Andai com prudência e não inércio, mas como sábio. Olha o conselho que ele está dizendo. Andai com prudência, não como nécio, não desligado, não achando que tudo está bom, tudo é isso mesmo. O que é que tem? Por que sim? Por que não? Tem nada a ver. Mas ele está dizendo o quê? Andai como sábio. Porque nós somos orientados na palavra. Nós temos o livro de Provérbio que tem toda a sabedoria ali, dada por Deus através de Salomão, né? Então, a gente lendo, a gente vai aprender a buscar sabedoria de Deus. Tiago disse: se quer sabedoria, peça a Deus. Então, peça a Ele. E aí, mais uma vez, ele não se embriagueis com vinho, que traz dissolução, mas enchei do Espírito Santo. Por fim, ele diz: dai graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dai graça por tudo. Não murmurar, não reclamar, não ficar se lamentando. Por que se lamentar? Dando ousadia a Satanás. Você tem um Deus que te abençoa com toda sorte de bênção. Um Deus que supre todas as necessidades, né? O salmista Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, nada vai faltar. É só buscar na fonte certa e naquele que pode dar. Sabe por que falta? Porque a gente vai buscar no homem. Busca em Deus, que Deus vai usar o homem para te dar. Amém. Aí você vai primeiro no homem, e às vezes não é aquele homem que Deus quer te dar. Busca em Deus, que Ele vai providenciar. O homem está aí, o ímpio está aí para nos servir, mas como aquele que Deus indicar. Nem todos são indicados por Deus, mas quando você buscar, Deus vai apresentar. Porque Ele está aí, né? A gente come do supermercado, que a gente não sabe se é ímpio ou se não é. Você vai na feirinha, não sabe se é ímpio, se não é, né? Então, Deus vai usar o ímpio para abençoar, mas a gente tem que buscar primeiro de Deus, que supre todas as nossas necessidades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala, né, do lar cristão. Ele fala a relação do marido e da esposa. A mulher submissa ao marido e o marido amando a sua esposa. Não é que um vai ser mandar o outro, não. Está lá em Gálatas 5, ou Efésios 5, deixa eu ver rapidinho, quando ele diz aqui. Não. 5:22. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Quer dizer, em obediência, em concordância, né? Os dois têm que estar em concordância, sempre um concordando com o outro. Se algo não concorda, vai conversar, mas tem que estar alinhado. Não pode um querer uma coisa, outro fazer outra. Ah, eu quero pintar essa parede, eu já pintei. Quando ele chegar, ele vai contar pintado, porque eu falei, ele não deu atenção. Mulher, seja submissa, compreensível. A mulher sábia edifica a sua casa. Marido, ele não fala só do marido também ele fala, né? Marido, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Deus se entregou, Jesus se entregou pela igreja, por cada um de nós. Ele está dizendo: marido, se entregue a sua esposa, vocês são um só. Não existe, são um só. Quando casa, o nome não vai de um vai para o outro, é um só. Então, o pensamento é único, para viver em unidade, para que haja crescimento, para que Deus abençoe, e toda a sorte de bênção virão sobre vocês. Mas desde quando haja essa comunhão, esse alinhamento, assim como nós somos alinhados a Cristo, o marido e mulher tem que estar alinhado. Um só corpo, uma só carne e um só pensamento. Uma só vontade, um só desejo. O desejo de um tem que ser do outro. Amém? Para que haja harmonia em casa. Então, ele fala da família. Depois, ele fala também da relação dos filhos. Aí, ele vai dizer: filho, obedece vossos pais no Senhor,
Isto é justo. Viu, filhos? Obedeça seu pai, ao Senhor. Isto é justo diante de Deus. E ele ainda diz assim: é o primeiro mandamento com promessa. Então, há uma promessa. Deus é tão bom que Ele nos dá uma ordenança, mas nos dá um agrado. Não dá um mimo, né? Dá um mimo. Ele diz: para que vá bem, seja longa a vida sobre a tua vida sobre a terra. Então, e prospere, vá bem, prospere. Mas, às vezes, as pessoas não prosperam porque é mal criado com o pai. É mal criado com a mãe. Não obedece, não respeita. Mas ele está dizendo que seja obediente, para que tudo lhe vá bem. E aí ele fala também sobre o servo, aquele que serve um ao outro. Tanto o servir ao seu patrão, à sua empresa, com amor, como se fosse a Cristo. E como também o patrão, né, respeitar o seu empregado. Cumprir com as suas obrigações. Não ver que aquele ali é qualquer coisa, é um ser humano que está ali e que o seu trabalho, ele depende do seu trabalho, assim, é o troca, né? Você trabalha para receber seu dinheiro e ele precisa de você para fazer o serviço dele. Então, a gente tem que ter respeito de um para outro. Desde a domésticas em casa, a lavadeira, aquela que vem fazer a faxina, e como aqueles das empresas grandes. Não há diferença. Você faz com amor, com dedicação. E o patrão, aquele que for, corresponde da mesma maneira, respeitando um ao outro, porque nós somos irmãos, seres humanos que merecem respeito. A gente vê muitas pessoas que não respeitam, quer ser melhor do que o outro. Não existe melhor, somos todos iguais e precisamos respeitar o outro. Assim como eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar o outro, porque se nós não respeitamos, nós não merecemos respeito, né? Então, nós precisamos aprender isso e viver isso, né? Nós sabemos viver isso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Paulo fala, né? Enfim, ele fala das armaduras, que está lá em Efésios 6:10, que vai de 10 a 18. Ele diz, né, que nós precisamos estar animados, a igreja fortalecida no Senhor, no poder, revestido de toda a armadura. A armadura de Deus, para permanecer firme contra toda a cilada do diabo. Porque ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar, né? Então, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura que nós já conhecemos, né? A armadura de Deus, né? E Paulo faz essa analogia à armadura do soldado militar, do quartel. Aí ele diz o quê? Revestir toda a armadura de Deus para poder estar firme, né? Aí contra a luta, porque nossa luta não é contra a carne. Eu não vou brigar com o irmão, mas contra toda potestades, né? Aqui ele fala, toda as forças espiritual do mal que estão na região celestial. E vai usar alguém para me ofender, vai usar alguém para me maltratar. Mas quando eu estou revestido, quando eu estou em oração, quando eu estou buscando Deus, aquilo nem chega até mim. Porque Deus coloca o escudo dele invisível. E nós somos protegidos. Nós somos, né, guardados. Que ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós estamos descansados na sombra de Deus, na mão dele. A mão dele está aqui, nós, como sombra para cada um de nós. Mas para isso nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Aí vocês vão ler a armadura aqui, por causa do horário. Amém? E pode dividir também, né, nisso, né? Aí ele, né? E aí ele também fala de quê? E no 19, aqui nesse 19, ele fala também, nesse mesmo capítulo 19, Paulo volta a despertar a igreja para a necessidade da oração. E aí ele diz assim, olha como ele fala aqui, é muito interessante. E também por mim, ele pede oração por ele. Então, nós estamos aqui, nós queremos oração. A pastora precisa de oração. A igreja precisa de oração. Porque às vezes que a peça que está aqui não precisa, é intercessora, mas precisa de oração.
até para ser revestido, renovado, fortalecido. E Paulo diz aqui, ó, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, olha, no abrir da minha boca, não seja eu que fale, mas seja o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus me usando, fazendo fluir. Porque eu sou um vaso de barro vazio, mas a essência dele tem que estar em mim. Então, precisa que um ore pelo outro. Às vezes a gente está aqui julgando o outro que está aqui, não aceita, fala, não gostei de fulano. Ore, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem vai fazer é Ele. O fluir vem dEle. Mas nós precisamos, que às vezes o irmão está aí, está atrapalhando. Porque o inimigo está aí, ó. Pensa o quê? Ele está lá, incomodando quem já é dele, né? Ele está aqui, ó, dentro da igreja. Mas nós temos que repreender e pedir ao Senhor, mande seu fogo consumidor e destrua toda entidade do mal, todo operado das trevas. Estão sendo agora destruídos no fogo santo de Deus, o fogo consumidor. E nós precisamos orar para que o outro, né, seja fortalecido, seja a pastora, seja você, seja eu, seja a intercessora, o irmão em si precisa que nós oramos por ele. Deixa eu ler. Por mim, para que seja dada a mim, abrir da boca a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o ministério da evangelização. Né? No pregar, quando nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, não é isso? E quando nós estamos saindo na rua, nós estamos também evangelizando. Então, nós temos que orar um por outro, para que seja dado através de Deus. Seja dada através de Deus a palavra rema. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou falar com vocês. A igreja de Éfeso era uma igreja criteriosa. Teologicamente, ela era uma igreja sólida. Era uma igreja que orava, era uma igreja ativa, era uma igreja que amava servir, mas abandonou o primeiro amor. E a gente vai ver que lá nas cartas do Apocalipse, a primeira carta da revelação de Paulo fala da qual igreja? De Éfeso. E o que é que Jesus fala? Jesus aprovou tudo dele, mas ele vai dizer que ele, porém, estou contra ti porque você perdeu o primeiro amor. Vamos ler lá para você ver? Então, nós precisamos ter cuidado, igreja. Às vezes a gente está fazendo as coisas na obra de Deus e não estão preocupados, quer fazer de qualquer jeito. Quando nós fazemos de qualquer jeito a obra do Senhor, nós estamos perdendo o primeiro amor. Porque aquilo que você não faz com dedicação é sem amor. Olha o que ele fala. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreveu: estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Está falando de quem? De Jesus. Ele diz, olha, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, a sua luta, a sua preocupação de fazer as coisas na casa de Deus, entendeu? Como a tua perseverança, está perseverando, nós estamos aqui perseverando, mas não estamos perseverando de qualquer jeito, vamos perseverar com amor, vamos nos dedicar, vamos querer fazer a obra, vamos estar aqui aprendendo mais do Senhor, porque não adianta perseverar, estou lá o tempo todo, perseverando em quê? Né? Com a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, porque eles excluíam as pessoas. As pessoas que eles achavam que não era cristão, eles eram muito criteriosos. Em alguns pontos eles estavam certos, porque aqueles que viviam lá na idolatria, aqueles que viviam lá na prostituição, não aceitavam mesmo. Mas às vezes a gente peca porque às vezes a gente rejeita o outro, a gente vê ali, a gente não dá atenção, a gente não se preocupa, o irmão não vem, a gente não liga, não pergunta, a gente, né? Então isso é perder o amor. Porque quando nós não amamos o outro, nós não estamos amando a quem? A Cristo. Porque eu não posso amar a Cristo se eu não amo meu irmão. Meu irmão, estou vendo? Meu irmão, estou vendo? Meu irmão aqui, estou vendo? E a Cristo, estou vendo? Como é que eu vou amar a Cristo se eu não amo meu irmão? Primeiro, eu tenho que aprender a amar meu irmão, para que através disso Deus veja o amor que eu tenho por ele. Sem
fazer acepção de pessoa, porque ele não fazia acepção de pessoas. Né? Que puseste à prova, e os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quer dizer, aqueles que iam lá, os falsos profetas, eles também rejeitavam, né? Tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Isso ele está falando na igreja de Éfeso. Passou provas. Nós estamos passando prova? Né? Então, há muita semelhança conosco. Ele diz, olha, tens perseverado, suportastes prova por causa do meu nome. É no nome dele que nós estamos aqui. É no nome dele que nós estamos fazendo tudo isso. É no nome dele que a gente vê tanta coisa, mas entra por aqui e sai por lá. Porque aqui só vai entrar a palavra de Deus. Né? Suportar-te por causa do meu nome e não esmoreceste. Agora ele, ó, o 4. Essa aí chega a dar um gelo. Tendo, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí ele fala aqui no 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta e pratica das primeiras obras, senão venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele também está falando para nós agora, né? Ele conhece as obras da gente. Então nós temos que pedir a ele, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que quando eu fico querendo fazer as coisas, eu estou fazendo por amor a Cristo, porque eu quero ver o crescimento da obra do Senhor, ou porque eu quero elogios, ou que eu quero que seja vista, ou que eu quero que a irmã reconheça em mim o que eu não sou, porque quem é mais é Cristo. Nós não somos nada, quem é Cristo, e às vezes a gente quer que veja em nós aquilo que nós não somos, que somos o quê? Nada. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. Né? Aí ele está dizendo, ó, lembra-te aonde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras, senão venho a ti, moverei no teu lugar, moverei o teu candeeiro, caso não te arrependa. Então nós temos ali o candeeiro nosso, a nossa luzinha, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Ele vai remover. Mas em nome de Jesus, não é para a igreja aqui não. Amém, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vocês vão ler lá 1 Coríntios 5, mas eu já li até para vocês da obra, né? Então, que Deus abençoe vocês, né? Que essa palavra venha chegue no coração de vocês. Ela encontre guarida, terra fértil, arada, e que vocês possam dar frutos a 30, a 60, a 100, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor abençoe todos vocês. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus.